Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta. Eu sou Joelma Dvoranovski, a doutora Segurança, e hoje o nosso tema será as cidades inseguras. E para isso, nós vamos falar sobre as cidades espertas, as chamadas Smart Cities. E eu convidei o meu conterrâneo da Polônia, o meu amigo Lucas Kubaski. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Jô? Seja bem-vindo! Primeiramente, obrigado pelo convite de participar aqui do podcast Insegurança em Pauta. Prazer enorme estar aqui com você hoje e a gente bater esse papo aqui sobre cidades inteligentes, vamos falar um pouquinho também sobre a empresa que eu estou trabalhando hoje, que é a Dahua. Enfim, fica à vontade aí pra gente bater esse papo aí tranquilo. Então vamos lá, Lucas, o que seria uma cidade smart, né? Uma smart city, uma cidade inteligente, uma cidade esperta? Qual é o termo e o que significa esse termo no nosso mercado, no nosso segmento de segurança? Olha, Jô, eu acho que a gente não tem uma definição muito cravada para uma smart city, tá? Basicamente seria uma cidade que ela está onde você tem instalado nela diversos sensores que vão gerar dados para facilitar a vida dos cidadãos, das pessoas que moram ali, né? Então, por exemplo, a gente pode ter desde câmeras de segurança até atuadores semafóricos para melhorar a questão de sincronização de semáforos. A gente pode ter sensores meteorológicos, a gente pode ter painéis de mensagens variáveis para informar o cidadão quando algo acontece, quando uma via é fechada, quando um acidente acontece. Então o conceito ele acaba sendo muito amplo. Eu acho que boa parte hoje dos sensores que são utilizados numa Smart City, eles vêm dos sensores que geram imagens, né? São câmeras de segurança. Mas elas sozinhas elas não vão tornar uma cidade inteligente. Elas têm que estar trabalhando em conjunto com outros sensores como esses que eu comentei com você. E, obviamente, tendo uma plataforma de software que consiga receber todas essas informações, processar essas informações e gerar relatórios, atuar em alguns atuadores como um controlador de semáforo, como eu comentei com você, enviar mensagens para a população e assim por diante. Bem complexo, né? É complexo e não é algo assim tão padronizado ainda, pelo menos aqui no Brasil. Hoje já existem algumas organizações que estão buscando tentar padronizar cidades inteligentes, certificar as cidades inteligentes, de modo que a gente consiga ter um padrão, né? Um parâmetro mínimo para trabalhar. E aqui no Brasil a gente tem alguma cidade inteligente, alguma cidade que está sendo certificada, que tem... Olha, Jô, eu sei que a cidade de São José dos Campos está passando por um processo de certificação de Smart City, e eu acho que ela é a primeira que está indo nesse sentido, mas algumas associações têm buscado isso, têm tentado difundir, têm feito muitos eventos, né, de modo que seja melhor difundida a informação. Não é só tecnologia, né, para uma Smart City existir de fato. Você também precisa trabalhar numa questão de concepção viária, implantação de ciclovias, né, são métodos alternativos de deslocamento, acessibilidade, que mais a gente poderia elencar aqui, uma melhor disposição dos serviços públicos no sentido de hospitais mais próximos da população, centros de apoio a serviços municipais mais próximos da população. Então, enfim, você tem uma porção de tecnologia envolvida, mas você tem uma porção de infraestrutura, uma porção de planejamento e tudo isso vai contribuir para, de fato, existir uma cidade segura, uma cidade mais inteligente, né? Uma Smart City. Talvez hoje o que a gente tenha no Brasil sejam cidades seguras, um conceito um pouco mais relacionado à tecnologia, um pouco mais relacionado à segurança, mas talvez a gente ainda não esteja num nível de fato, falar que temos no Brasil uma cidade modelo, uma Smart City, onde tudo esteja integrado, onde os serviços estejam, de fato, servindo a população da melhor maneira possível, porque é algo muito complexo. Você está falando aí de envolver iniciativa privada, governo e diversos departamentos dentro do governo e assim por diante. Eu vi um vídeo há muitos anos sobre a cidade do México, e daí eu entendi o que era uma Smart City. E eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal
que é quando todos os serviços estão conectados. E tu me corrige, porque quem entende aqui é tu. Eu sou só uma interlocutora para a gente entender. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na Berrini, por exemplo, certo? Aqui na Avenida Berrini. Daí, se fosse uma Smart City ou um bairro, né, inteligente, nesse momento todo mundo receberia, todos os semáforos receberiam sinais que mudariam o tempo para não chegar naquele lugar do acidente. A polícia da delegacia mais próxima seria comunicada automaticamente. Perfeito. A ambulância e o hospital mais próximo também ia ser comunicado para receber as pessoas se fosse assim, um acidente de grande magnitude, por exemplo, como o trem, né? O trem aqui descarrilhou na Berrini. Seria mais ou menos isso, uma cidade inteligente? Seria. A gente pode usar esse mesmo exemplo para se aprofundar um pouquinho mais nele, né? Então, vamos continuar indo nele. Deu um acidente na Berrini, um acidente grave, fechou lá um cruzamento importante, fechou uma via importante, né? O que em uma cidade inteligente aconteceria? Provavelmente uma câmera teria detectado isso, uma anormalidade no sentido de fluxo, o próprio acidente, né? Os sensores de áudio poderiam identificar esse acidente e disparar alertas direto para uma central de comando e controle. Tá, vamos lá. Então, ela identificou. Isso quem identifica não é a câmera, é o software que a câmera tem. Não necessariamente. Tem várias maneiras de ser identificado. Você pode identificar através de uma análise de vídeo embarcada numa câmera. Você poderia identificar através de um sensor de áudio, que hoje a gente tem alguns softwares, alguns sensores de áudio capazes de identificar através do ruído específico que tipo foi aquele ruído, foi um tiro, foi um acidente, foi assim por diante, né? Enfim, então teriam algumas maneiras de se identificar. Eu não precisaria de ter nenhum homem, nenhuma pessoa que identificou aquilo ali. Seria tudo identificado pela própria automaticamente. Pela tecnologia. Né? Qual seria um segundo passo após identificado? A tecnologia dispararia para uma central de comando e controle, para uma plataforma de gerenciamento de despacho de ocorrências, que houve um incidente naquela região. Obviamente isso vai estar georreferenciado no mapa e automaticamente essa plataforma poderia acionar ou as forças policiais ou as forças médicas, né, de suporte médico, caso de um acidente, para que elas ficassem em alerta e fossem até a região automaticamente. Sem ninguém, até esse momento, sem ninguém apertar nenhum ser humano apertou nenhum botão. Isso é o mundo ideal. Obviamente que existem processos a serem seguidos e, inevitavelmente, algum operador vai avaliar aquela situação. Normalmente, o que acontece é o operador lá na central vai receber automaticamente esse alerta e ele vai avaliar. Porque a tecnologia também não é 100% infalível, né? Mas, obviamente, sim, ele vai poder fazer a avaliação e fazer o despacho de um recurso até aquele local, seja esse um recurso de segurança, seja um recurso de trânsito, seja um recurso de suporte à saúde, né? Isso poderia acontecer de maneira automática. Dentro do conceito de cidades inteligentes, subentende-se que essas viaturas, esses veículos que vão até lá dar o apoio, seja de trânsito, de segurança ou de saúde, eles vão possuir também embarcado neles um dispositivo para fazer o georreferenciamento e muito possivelmente também a geração de imagens. Então vai ter lá um gravador mobile, uma câmera mobile, junto com GPS e transmitindo essas informações via uma rede de dados, seja uma 4G ou um Wi-Fi, para que o operador lá consiga acompanhar o trajeto dele e também para que o sistema consiga, dentro de uma parametrização específica, disparar para aquela viatura ou para aquele serviço de saúde mais próximo do local para que ele vá fazer o deslocamento. Então hoje a gente tem plataformas que eu consigo mapear todos os meus recursos, sejam veículos ou pessoas, né, utilizando GPS, saber onde elas estão e saber qual que é o status dela, se ela está em atendimento, se ela está fazendo uma ronda. Isso já existe, já funciona em alguns lugares do Brasil e do mundo, né? Então, mediante aquele acidente que a câmera ou um sensor de áudio capturou, ele vai mandar para a central, que vai disparar para essa viatura de maneira automática a solicitação de deslocamento até aquele local para fazer a avaliação humana. Sem ninguém ligar para o 190 e pedir... Sem ninguém ligar. Indo um pouco mais além, a gente poderia também, nesse mesmo momento, enviar informações para painéis de mensagem instalados na cidade para evitar que o trânsito vá para aquela região. Poderia-se também fazer uma atuação em semáforos diretamente, de modo a mudar o plano de funcionamento do semáforo para que determinada via fique mais tempo aberta ou menos tempo aberta, ou que de fato se isole uma determinada via para os veículos não irem até lá, para não gerar um tumulto maior ainda. Pergunta, quando tu fala nesses painéis
Por exemplo, onde tem a temperatura, ali a gente poderia ter um aviso, por favor, não vão para a região da Berrini, acidente grave. Perfeito. Esse tipo que a gente tem nas rodovias, né? Os painéis de rodovia, exatamente. Tá. Aquele que você está andando e fala assim, tem um congestionamento no quilômetro tal. Então a gente poderia já colocar isso em toda a cidade. Então como a gente está discutindo que foi um acidente muito grande, um trem descarrilhou, matou várias pessoas, toda a cidade entraria em alerta. Perfeito. E o fluxo mudaria para as pessoas não virem para cá, né? Perfeito. Indo um pouco mais além ainda, à medida que uma viatura de saúde fosse empenhada para ir atender aquela ocorrência, obviamente o hospital mais próximo também poderia ser alertado, se tudo estiver integrado. Né? Para já receber as pessoas. Para os enfermeiros já ficarem em alerta, sabendo que em determinado momento vão chegar pessoas feridas lá e vão precisar de um atendimento. Todo mundo já fica preparado com as macas, né? Pronto-socorro aberto. Exatamente. E aí você tem o rastreamento de tudo que está acontecendo desde o início até o final. O rastreamento do deslocamento das viaturas, dos policiais, dos profissionais de saúde e, obviamente, se a gente pensar um pouquinho mais além ainda, talvez até quando essa pessoa der entrada no hospital, fazer o reconhecimento facial dela para fazer a identificação. Porque, inevitavelmente, em um acidente, as pessoas são resgatadas e pode ser que ela não esteja com uma identidade na hora, com o celular na hora, e você não vai saber quem é aquela pessoa, né? Mas tu me contou que a gente tem um problema aqui no Brasil muito grave, que é a parte das informações, dos dados que não são compartilhados, que tudo é muito segmentado e a gente não consegue ter um acompanhamento, né, de todo mundo, por exemplo, no registro de identidade, que tu estava me explicando na outra vez, né? É tudo muito departamentalizado aqui no Brasil, né? Então hoje quem é responsável, por exemplo, pela emissão de uma identidade nossa, do RG, é o Estado, né? A Polícia Civil, é o Instituto de Identificação do Estado. Então, ainda não temos uma base de dados centralizadas que consiga considerar todos os cidadãos. Hoje você pode ter duas identidades com dois números diferentes. Em estados diferentes. Em estados diferentes. Você pode ter uma identidade de quando você era solteira, que continua sendo válida, e depois que você casou e mudou de estado, você faz uma outra lá. Eu tive esse problema com o meu CPF. Exato. Isso, eu era novinha, tirei o CPF do nome do meu pai, andava com o CPF do meu pai, porque quando eu tinha menos de 14 anos, e foi um trâmite horroroso, e ainda tinha lá que podia ser fraude meu CPF. Então, realmente, o Brasil, a gente tem isso, acontece com as pessoas, né? A gente tem que preparar muito melhor a nossa infraestrutura para poder aplicar, de fato, um conceito de cidade de Smart City aqui. Mas, enfim, acho que estamos num caminho, né? Hoje eu vejo que o governo federal já tem atuado no sentido de tentar unificar mais as bases de dados, seja de cadastro de veículos, de cadastro de pessoas. Existem programas em andamento, mas tudo leva tempo, né? É uma questão de organizar melhor as informações. A partir do momento que essas informações estiverem centralizadas e forem possível de serem consultadas, seja a placa de um veículo ou a identidade facial, né, através de um reconhecimento facial ou biométrico de uma pessoa, aí sim a gente consegue ter um resultado melhor da aplicação da tecnologia. Né? E tu falou também que é complicado porque muitas imagens, elas são imagens do prédio, imagens da cidade, imagens do estado e o pessoal não quer dar autorização das pessoas, né, utilizarem essas imagens. É tudo muito segmentado, como tu falou. Perfeito. A gente ainda não tem um programa, né, de uma parceria com a área pública, né, a parte de segurança ou de saúde pública com a área privada. Então hoje, eu não sei quantas milhões de câmeras a gente tem instaladas no Brasil, mas a grande maioria delas estão em propriedades privadas e essas imagens, mesmo que de uma câmera externa em frente a um condomínio, elas não são compartilhadas com a iniciativa pública. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe essa iniciativa, existe um projeto já de um tempo atrás chamado City Câmeras, onde proativamente a população vai lá e registra a sua câmera em um portal do município para que ele compartilhe essas imagens com a iniciativa pública, né, com as forças de segurança do município. Tá, mas daí essas imagens, a Dona Maria tem uma câmera de uma marca, o seu Pedro tem outra, e mesmo assim com marcas diferentes, essas câmeras falam a mesma língua? Falam. Hoje nós temos protocolos padrões, né? A gente tem, por exemplo, o protocolo ONVIF, que é um protocolo que padronizou a comunicação, né? A integração entre diferentes marcas de produtos. Algo um pouco menos tecnológico, mas que também pode ser utilizado somente para envio de vídeo, é o protocolo RTSP, que é um protocolo que está dentro de praticamente todas as câmeras de segurança IP, né? São as câmeras um pouquinho mais modernas. Então a gente consegue sim publicar isso, né? Compartilhar essas informações, esses vídeos, essas imagens com softwares diversos e de marcas diversas de câmeras. Isso já é possível sim.
Mas voltando como a gente estava falando, então... City câmeras. É isso, exatamente. Onde eu vejo que existe um conceito melhor aplicado de cidades inteligentes hoje é na China. Então, peraí, porque o Lucas foi para a China passear lá, né, a trabalho. E ele conheceu bem a China porque ele trabalha numa empresa que se chama Dahua, que é uma grande empresa lá, se não é uma das maiores ou é a maior, né? Eu sei que ela é magnânima na China. Hoje a Dahua é a segunda maior do mundo em market share, na área de segurança eletrônica. E eles fabricam todos os tipos, né, uma gama imensa de produtos. Então, conta pra gente a tua experiência, a tua visita, quais foram as cidades que tu foi e tu encontrou lá uma Smart City realmente, né? De fato. Então, conta pra gente aí, que eu quero saber, que isso ele não contou pra mim antes dos bastidores. Consegui ter uma experiência de Smart City lá, né? Eu tive na China em 2019, antes da pandemia acontecer, e logo depois tudo se fechou e até então não voltou ainda à normalidade de fato, né? Mas lá eu tive uma experiência de fato identificar e ver na prática o funcionamento de uma Smart City. Como você disse, Jô, eu trabalho na Dahua, sou diretor de produtos e soluções. E a Dahua é a segunda maior fabricante global hoje de sistemas de segurança eletrônica, não só de parte de câmeras e gravadores, mas a gente fabrica detectores de metal, máquinas de raio-x, robô para apagar incêndio, drones, sistemas de controle de acesso, videoconferência, enfim, é um portfólio de produtos muito extenso. E lá a gente consegue aplicar uma boa parte desse portfólio em algumas cidades, em alguns cases de sucesso que temos lá, né? Muito porque lá, obviamente a gente conhece um pouco o governo, ele centraliza, né? Vamos chamar de governo federal, né? Ele consegue centralizar todas as informações de registro das pessoas, de registro dos veículos, e existe uma questão de um top-down lá, né? Se existe uma ordem que deve ser feita, que aquilo é um programa que vai trazer benefícios para a população, ela é feita independente de municípios, de províncias, etc. Aquilo é executado. Então lá a gente tem alguns cases de sucesso, onde implantamos câmeras de monitoramento geral, câmeras de leitura de placa, câmeras de reconhecimento facial, sensores de RFID para identificar determinados tipos de veículo que não tem placas, por exemplo. Tem muita moto elétrica que roda lá na China, né? Controlador semafórico, painel de mensagem, enfim, uma gama muito grande de produtos. Tudo interligado. Tudo interligado através de uma plataforma que recebe esses dados, processa e começa a fazer as devidas autuações e gerar os devidos relatórios. É uma plataforma de Big Data, porque a gente gera muito dado. Então, uma plataforma convencional, ela não conseguiria processar o volume de dados gerados por uma Smart City. Porque você está gerando... Uma Big Data é um quê? Explica pra gente. É uma sala cheia de computadores? O que é? Obviamente, é uma plataforma que está instalada em um data center grande, cheio de computadores. Grande. Porque para uma cidade tem que ser bem grande, sem dúvida. E as cidades da China, você sabe, elas são enormes, de São Paulo para cima, né? Você não tem cidades muito pequenas. Então, tem muitas cidades com 10, com 20 milhões de habitantes, assim, algo relativamente comum. Tanto que lá uma cidade de 10 milhões de habitantes é uma cidade de porte médio, né? Aqui no Brasil é uma metrópole, uma cidade de 10 milhões de habitantes. Mas, enfim. Então, essa plataforma de Big Data, qual que é o conceito de Big Data, basicamente? O Big Data ele é apoiado em três Vs, né? Então, para você considerar uma plataforma de Big Data, primeiro, ela tem que ser capaz de processar um grande volume de dados. Então, o volume é o primeiro V. Uma grande variabilidade de dados e uma velocidade muito rápida. Esses são os três Vs que... Volume, variabilidade, velocidade. Volume, variabilidade e velocidade, que são os pilares de uma plataforma de Big Data. Uma plataforma normal ela não conseguiria processar volumes de dados muito grandes. Então, o que é o volume? É a quantidade de dados que você está recebendo, né? Variabilidade são os tipos dos dados. É muito fácil um software processar dados que a gente chama de dados estruturados, que é, por exemplo, aquele formulário que você entra num site, você preenche, e ele tem um campo para você preencher nome. Lá, sabe-se que quando você ler aquele nome, aquele campo numa base de dados, é um nome de uma pessoa. Aí você tem o campo CPF, que ele só permite você inserir números. Então é um dado estruturado, né? Ele só serve para aquilo, para cadastrar o seu nome. Quando está no banco de dados, um dado estruturado, qualquer plataforma processa. Numa plataforma de Big Data, além de ler o dado estruturado, que são esses que eu dei como exemplo, ela também tem que ser capaz de ler dados não estruturados. Por exemplo, chegou um vídeo lá, ela tem que ser capaz de analisar e ler aqueles dados do vídeo e gerar metadados para poder fazer consultas posteriores. Então, a plataforma comum não consegue fazer isso. Essa é a questão da variabilidade de um Big Data, né? O segundo V. E o terceiro V é a velocidade.
Como você está recebendo muito dado, você tem que processar isso muito rápido e você tem que entregar a informação de uma maneira muito rápida. Então, para isso existem tecnologias, né, algoritmos específicos, onde você consegue trabalhar com paralelismo, para busca e para recuperação e gravação de informação de uma maneira quase que em tempo real. Então, para trabalhar com uma cidade de fato inteligente, uma Smart City, eu vejo que trabalhar com uma plataforma de Big Data é algo extremamente importante. E lá na China a gente tem, né, mas essa plataforma tem uma inteligência artificial que gerencia ela. Exatamente. Também trabalha-se com inteligência artificial, que às vezes está na câmera, às vezes está em algum outro tipo de sensor. Essa inteligência que consegue fazer análise dessa informação não estruturada como uma foto. Perfeito. Por exemplo, a gente vai fazer lá a análise de uma imagem. Eu consigo extrair hoje de um vídeo qualquer, gerado por uma câmera, eu consigo identificar determinados tipos de objeto, por exemplo, identificar se é uma pessoa, se é um animal, se é um veículo que está lá. Se for uma pessoa, qual é a cor da roupa que essa pessoa está vestindo, qual é o sexo, se tem cabelo curto ou cabelo comprido, se está usando óculos, se tem barba ou se não tem, se está usando boné, chapéu, mochila. Então tudo isso a inteligência artificial consegue extrair de um vídeo e jogar para dentro de uma plataforma para a gente fazer depois o cruzamento dessas informações. E você imagina que numa cidade a gente está falando de processar informações relacionadas a pessoas, a veículos, a eventos que estão acontecendo com determinados tipos de objeto, a informações que estão sendo enviadas por sensores do tipo um RFID, geoposicionamento, talvez até a análise de redes sociais para entender, né, como é que está o tráfego de informações em determinados eventos que vão acontecer naquela cidade. Então são diversos tipos de dados, né, a variabilidade de dados que está entrando para dentro dessa plataforma, ela tem que ser capaz de processar e entregar uma resposta muito rápida. Então se a gente tiver por exemplo, se a gente houve um crime numa cidade da China, numa dessas cidades completamente inteligentes e tal, a gente consegue ocasionalmente identificar um criminoso, um assassino, só através da inteligência artificial? Eu diria que seria assim, uma ajuda muito grande ao investigador. Talvez só através dela, pode ser que sim, pode ser que não, mas ela seria assim, de uma ajuda extremamente relevante para a identificação. Porque hoje, a China ela tem cerca de, o último dado que eu vi, de 2020, cerca de 600 milhões de câmeras com reconhecimento facial. Milhões com reconhecimento facial. Né? Ela tem alguns bilhões de câmeras instaladas, mas cerca de 600 milhões possuem reconhecimento facial. Através disso, você consegue identificar a face da pessoa, cruzar com uma base de dados do governo, que lá existe uma estruturação melhor, talvez aqui exista aqui no Brasil, e rastrear essa pessoa por onde ela anda. Quanto mais câmera você tiver instalado na cidade, melhor é o teu rastreamento. Né? Então quer dizer, se uma pessoa estiver sendo procurada pela FBI, ela não pode ir para a China? Não, de jeito nenhum. Porque lá ela vai ser encontrada. Ela vai ser encontrada. Inclusive, nós temos alguns cases de sucesso. Teve uma reportagem feita de um projeto nosso lá, eu vou passar para vocês depois. A gente pode até colocar inserir umas fotos. É um videozinho curto, onde um repórter saiu simulando, né, saiu andar pela cidade e simulando quanto tempo ele seria reconhecido pelas câmeras e uma força policial iria até ele para fazer uma abordagem. Eu tenho esse vídeo, vou te mandar. Então vamos assistir o vídeo agora. E assim, não só para segurança, Ju, a gente pode usar também esses artifícios de inteligência artificial, de Big Data ou de uma cidade inteligente de fato, para fazer, por exemplo, a busca de pessoas perdidas. Eu vou te mandar um outro vídeo. Outro vídeo, gente. Esse é sobre o quê?
sobre encontrar uma velhinha perdida na cidade, numa cidade muito grande lá da China. A velhinha se perdeu, a filha dela não conseguia encontrar, ligou para uma central de polícia, e pediu para identificar, né? Olha, minha mãe se perdeu, não consigo encontrar ela, tô ligando, ela não me atende. Captação e compartilhamento de dados centralizados na nuvem aplicados a novas tecnologias oferecem possibilidades ilimitadas para a governança social na China. O Índice Global de Segurança de 2017 mostra que a China é um dos países com melhor segurança pública. Construções do programa Safe China estão sendo feitas nos centros de comando de segurança. A central recebeu uma ligação sobre uma idosa desaparecida que sofre de demência. Antes do fim da ligação, a identidade da mulher foi encontrada. Wang é um policial do setor de tecnologia. A tarefa dele é aplicar tecnologias de ponta, como reconhecimento facial a operações táticas. A tela mostra câmeras instaladas em toda a cidade. A China criou a maior rede de vigilância do mundo, com mais de 20 milhões de câmeras. Conhecido como China Skynet, o programa oferece visão para proteger o cidadão. A senhora desapareceu há 4 horas. Pela previsão de Huang, com base na velocidade dela, ele seleciona uma área de pesquisa no mapa com raio de 5 km. Como a área inclui cerca de 100 mil pessoas, a pesquisa se baseia em reconhecimento facial de ponta desenvolvido pela China. Quase 1000 câmeras cobrem áreas centrais, capturando rostos em cada quadro em tempo real e os encaminhando para a central. O sistema faz buscas nessas imagens a 10 mil quadros por segundo e 10 milhões de operações. Esse tipo de reconhecimento e computação não pode ser feito por humanos. Esta é a câmera de reconhecimento. Quando a senhora passa pela zona de captura, a imagem será capturada e nosso sistema saberá onde ela está. A China é um dos primeiros países a aplicar essa tecnologia na pesquisa e resgate de pessoas. A pesquisa ainda não terminou. O incidente foi informado há 10 minutos. Nesse tempo, as câmeras não capturaram o rosto dela. Zhang é responsável pela análise de informações. Combinando os dados de Huang, ele decide iniciar o sistema de pesquisa no banco de dados. Todas as imagens coletadas pelas 10 mil câmeras da cidade nas últimas 4 horas são analisadas. Em apenas 5 segundos, uma imagem da senhora é mostrada na tela, no cruzamento das ruas Qianjiang e Jiefang. Conforme mais imagens são encontradas, o caminho dela é gradualmente conectado. Zhu é uma policial da comunidade. Entre as várias senhoras do clube, ela encontra a idosa desaparecida. Todo o procedimento durou apenas 25 minutos. Com um celular e uma verificação em 2 etapas, é possível alterar seu registro a milhares de quilômetros, incluindo venda de propriedades e outras transações. Na China, o uso de sistema de reconhecimento facial é cada vez maior. Isso beneficiará mais cidadãos em aplicações civis ou de segurança, em comunidades urbanas ou suburbanas. Uma internet que beneficia mais de 1,3 bilhões de chineses está cada vez mais conectada. Recursos inteligentes e centralizados e Big Data estão apoiando aspectos diferentes da vida na China. É o que de fato faz a diferença. E tu não se sentiu assim vigiado o tempo todo? O tempo todo. Você chega no aeroporto, tem câmera para todo lado. Você sai do aeroporto, nas ruas são câmeras para todo lado, nas entradas do prédio, câmeras para todo lado. E, obviamente, tem o lado da invasão da privacidade, mas tem o lado bom.
Por exemplo, na pandemia de Covid, a China foi um dos países que, dado a população que teve, foi um dos países que melhor conseguiu controlar. Porque quando as pessoas saíam de casa, eles conseguiam identificar e eles iam lá, mandavam as pessoas para casa. Exatamente. Né? Como eles conseguiram identificar? Através de reconhecimento facial, criaram algumas metodologias de sinalização das pessoas, ou seja, criaram uma espécie de um semáforo, né? Toda vez que a pessoa ia entrar em um determinado local, ela tinha que escanear um QR Code com o celular dela, para dizer que ela está passando por aquele local. Quando não era escaneado o QR Code, era feito o reconhecimento facial dela ali. Então, com o georreferenciamento, eles conseguiam entender quais as pessoas estavam naqueles locais. Se tinham casos de pessoas relatadas com Covid, eles conseguiam linkar e avisar as pessoas que estiveram próximas àquela pessoa contaminada numa faixa horária, para que elas também fossem fazer teste, tudo de maneira automatizada. Então, não tinha a obrigação, ou melhor, até tinha a obrigação da pessoa fazer o teste, mas ela não precisava descobrir que ela estava com Covid ou que ela tinha a possibilidade de estar com Covid somente quando ela foi fazer o teste. O governo já avisava, olha, você esteve próxima de uma pessoa que teve Covid, no dia tal, no local tal, por favor, se dirija até uma unidade de saúde e faça o seu teste. Aqui no Brasil teve a invasão das câmeras com a aferição da temperatura, né? Perfeito. Que também ajudou bastante muitas pessoas, né? Que nem sabiam que estava com a temperatura alta. De fato. Que veio tudo da China. Tudo da China. Eu diria que a China hoje ela está na vanguarda da tecnologia global em termos de segurança eletrônica e tantas outras tecnologias que ela vem exportando para o mundo, né? Mas sim, na pandemia acho que boa parte do que usamos aqui no Brasil em termos de tecnologia veio de lá, né? E eles são muito rápidos para desenvolver coisas novas, para customizar, para aprimorar os produtos, de modo que isso acaba sendo entregue para o mercado numa velocidade que a gente não se via até então, né? Mas a criminalidade lá é alta? Não, é baixa, é muito baixa. Obviamente existem cidades e cidades, né? Mas ela é muito mais baixa do que no Brasil. Crimes, por exemplo, de assalto seguido de morte, coisas desse sentido, não existe. Não existe mesmo, assim, existe um controle bem rígido. Porque as pessoas sabem que elas estão sendo vigiadas, sabem que elas serão encontradas caso elas cometam algum crime. Verdade. Enfim. Tu me contou também, desculpa te interromper, sobre a questão da empresa ser certificada. E ela tem hoje o reconhecimento facial de algoritmo mais... Explica pra gente de números aí, de tecnologia. Existe até então ainda um estigma sobre empresa chinesa, né? A empresa chinesa faz produto barato, faz produto que quebra logo, ou faz produto que não é seguro, que é possível de invadir e assim por diante. Obviamente isso aí é, de fato, algo que não é verdade, né? Hoje em dia, as empresas chinesas de segurança eletrônica, principalmente, que é o meu ramo de trabalho, elas estão na vanguarda da tecnologia, elas empregam as melhores boas práticas do mundo em termos de segurança, de governança e assim por diante. Então, hoje na Darro nós temos aí certificações internacionais super reconhecidas em termos de processo, ISO 9001, ISO 27001, que é relacionado à segurança da informação, então a gente garante que os nossos produtos são seguros. A gente está em conformidade com a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Estamos trabalhando agora para a adequação dos produtos também para a LGPD, produtos e processos aqui na Darro Brasil para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Os nossos algoritmos... temos um programa de incidente, de resposta a incidentes de segurança muito sério. Então, hoje você entra no site da Darro, você consegue identificar todo incidente reportado. A tecnologia ela está aí, inevitavelmente está mudando, existem pessoas tentando invadir dispositivos, tentando colocar códigos maliciosos, isso em todas as áreas, em todas as empresas. O importante é o que você faz com isso, né? O que nós fazemos com isso? Nós recebemos essas informações, recebemos essas vulnerabilidades que são encontradas por institutos de pesquisa, por usuários, colaboradores e etc. E nós tratamos ela da melhor maneira possível. Além de tratar, nós damos publicidade. Então, hoje você entra na área de segurança cibernética do nosso site, você tem todas as publicações de vulnerabilidades encontradas em qualquer produto da Darro, o plano de incidente e de resposta ao incidente encontrado, e a gente publica, né? A vulnerabilidade foi encontrada dia tal, pelo instituto tal,
5 dias depois já liberamos um novo firmware, se for um produto de hardware, uma nova versão de software para corrigir essa vulnerabilidade. Quando tu fala disso que é para corrigir, caso tenha algum hacker entrado para tirar aqueles dados, caso a isso, gente encontre uma brecha de segurança no sistema, podem ser das mais diversas possíveis. Alguém identificou alguma coisa que não é tão segura, olha, puxa vida, aí vocês têm essa... Exatamente. Nós temos uma equipe dedicada, um Instituto de Segurança Cibernética dentro da empresa, dedicado especificamente para tomar conta disso. E isso é a nível global. Tu sabe quantas pessoas trabalham na Dahua? Hoje temos 22 mil funcionários espalhados pelo mundo, sendo que metade deles, cerca de 11 mil, trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Desses 11 mil, cerca de 1.200 a 1.300 são funcionários que têm um nível de mestrado ou doutorado em inteligência artificial. Que bacana. É por isso que a gente consegue desenvolver tanta coisa legal. A gente estava falando de algoritmos, né? Hoje nós temos reconhecido pelo NIST, que é o Instituto de... como se fosse um Inmetro americano, o nosso algoritmo de reconhecimento facial foi reconhecido pelo NIST como um dos 5 melhores do mundo. Nossa. O nosso algoritmo de... Pega todos os pontos e faz reconhecimento todos os pontos, com faz máscara, com óculos, com... Perfeito, é isso aí. O nosso algoritmo de segmentação de imagem, que é o algoritmo que consegue identificar se na imagem eu tenho um carro, uma pessoa, um animal, a cor do carro, a placa, etc. Então, que consegue extrair os dados da imagem e segmentar eles e classificar, esse nosso algoritmo ele foi reconhecido pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, super reconhecido, super renomada universidade, como o melhor algoritmo de segmentação de imagem do mundo. É por isso que eu digo melhor do mundo, melhor de todos. Uau. Então a gente consegue de fato. E lá não tem como tu dar uma grana para ficar em primeiro lugar, né? Lá tu tem que mostrar. É uma entidade extremamente isenta, extremamente renomada mundialmente. E os melhores engenheiros de software do mundo estão lá hoje, né? São formados lá. Então, de fato, a gente fica muito orgulhoso dessas conquistas que a gente vem tendo ao longo dos anos. E isso é para tirar um pouco daquele estigma de que a empresa chinesa ela ainda fabrica produtos de baixa qualidade ou não seguros, né? É que as pessoas querem comprar produtos, por exemplo, uma caneta. Tem uma caneta de R$1 e tem caneta de R$100, né? Então, as pessoas querem comprar uma caneta de R$1 que tem a mesma durabilidade de uma de 100. Então, eu acho que tem preços para todas as esferas e eu acho que a gente tem que entender isso, que obviamente uma caneta de R$1 ela foi muito mais vendida do que a de R$100, veio da China, não presta, porque quebrava. Óbvio, vendeu 1 milhão, quebrou 10, não presta. Exatamente. Eu acho que é importante a gente bater nisso, né? Sobre essa empresa Dahua, que eu também conheço, extremamente séria. E em qual cidade que a Dahua tem fábricas na China? Nós temos algumas fábricas espalhadas na China como um todo, mas o nosso headquarter, o nosso escritório principal, ele fica na cidade de Hangzhou, que é uma cidade na casa dos 10 milhões de habitantes. É mais ao sul. É um pouco mais no sul, exatamente. Então lá é onde a gente tem toda a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, nós temos um prédio bem grande lá, onde trabalham muitas pessoas, né? E hoje nós temos escritórios em 53 países e a gente cobre hoje, com a nossa cadeia de distribuição, 180 países do mundo com produtos Dahua. Nossa, e aqui no Brasil vocês entraram super fortes, né? Aqui no Brasil super fortes, a gente está muito focado aqui em projetos, principalmente projetos de cidades seguras ou cidades inteligentes, né? Porque vocês têm todo o portfólio. O portfólio, né? Exatamente. Então temos uma equipe de engenheiros e uma equipe comercial muito focada em trabalhar projetos, né? Dar suporte aos nossos parceiros, integradores e distribuidores em projetos onde a gente consiga agregar algum valor para a população. Esse é o nosso principal objetivo aqui no Brasil, né? Vender, obviamente, é um objetivo de toda empresa, gerar lucro é um objetivo de toda empresa, mas a gente quer um pouquinho além, a gente quer também gerar valor para a população. Né? Lucas, a gente estava conversando sobre essa plataforma de Big Data, né, as informações e tal. Aqui no Brasil, a gente tem alguma cidade, algum caso, algum case de sucesso usando essa plataforma da Dahua? Sim, Ju, nós temos um estado todo, na verdade, não é uma cidade, é um estado todo, onde nós fornecemos aí uma plataforma de Big Data e que hoje ela está servindo e cruzando dados coletando dados das câmeras que estão instaladas lá nesse estado e temos também, além de câmeras, através de um parceiro nosso, balanças de pesagem em movimento, que estão gerando dados para essas plataformas. E essa plataforma está concentrando todos esses dados e cruzando com as bases de dados do Estado, hoje principalmente na área de segurança pública,
a Detran com veículos, né, fazendo análise de restrições de veículos, de identificação de placa, de IPVA vencido. Também com Secretaria de Fazenda para identificar se aqueles veículos de carga que estão passando pelo estado estão sendo capturados. Estão com o peso certo, está com o peso certo, está com a nota emitida para o lugar correto. Se o peso que tá, é esse, Lucas? Se o peso que está na nota é o peso que está sendo aferido lá pelo caminhão na rodovia. Então a gente tem tudo isso rodando, além do que também cruzando dados aí com informações de Secretaria de Meio Ambiente e logo a gente estará também cruzando dados com o IPEM para identificar se os veículos que estão trafegando, que dependem lá de uma averiguação de, se for um veículo a gás, por exemplo, ele tem que fazer a inspeção anual do kit gás para entender se ela está válida ou não. Se for um veículo que tem lá o cronotacógrafo, né, principalmente caminhões, para entender se ele está aferido ou não. Então a gente consegue gerenciar e entregar relatórios cruzando todos esses dados. Que estado é esse? Estado do Espírito Santo. Espírito Santo. Estado do Espírito Santo. Então, mediante isso, somente mediante uma plataforma de Big Data é que a gente consegue entregar relatórios e coletar todos esses dados, processar e entregar relatórios e ações aí para o governo. Mas é o governo, o Estado, que entrou em contato com vocês e começou a desenvolver esse projeto, porque senão é um projeto de 4 anos, isso é um projeto de muitos anos. Né? O governo do Estado, na verdade, ele fez uma consulta pública, fez um processo licitatório e nós entendemos aquele processo e resolvemos participar, né? Obviamente, tinha lá as premissas do que ele gostaria de receber, né, em termos de solução tecnológica, e nós começamos a trabalhar aqui do nosso lado para atender as premissas do Estado, né, e felizmente conseguimos aí vencer a licitação e fornecer a solução. E quanto tempo faz isso já? Já faz um ano. Um ano. Faz isso tem vários anos aí, cada vez implementando mais coisas. Cada vez implementando mais coisas. Bacana. Exatamente. E o resultado, o governo está conseguindo sentir a parte de pagamentos de impostos? Tá, o governo está sim, principalmente na questão de segurança. Já saíram até algumas matérias na mídia aí que o Estado vem recuperando por dia, em média, 2 veículos furtados só com o uso dessa plataforma. Isso na região metropolitana ali de Vitória, né? Enfim, então eles estão tendo diversos resultados. A gente não tem muito acesso, obviamente, porque são informações sigilosas, estratégicas, a gente tem mais acesso ao que é publicado em jornais. Mas essa, por exemplo, da questão de recuperação de veículos, a gente já está publicada. Um dia pode acontecer, a gente está dirigindo um carro lá em Vitória ali e tal, e não pagou IPVA e um anúncio, fulano de tal, você não pagou o IPVA desse carro, isso pode acontecer? Acho que pode acontecer, a tecnologia tem para isso. Acho que é factível, sim, sem dúvida. Se a gente tiver tudo depende da política pública com relação a isso, mas sim, a tecnologia permite que isso aconteça. Interessante, nossa, super bacana. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente pode conversar, Lucas? Acho que é isso, Jô. Mais uma vez agradecer aí o convite, a participação. Estou à disposição, estamos lá na Darro à disposição para contribuir com esse tema tão importante, né, que é a insegurança ou a melhoria da segurança. E mais uma vez agradecer pelo convite aí, pela simpatia. Nós que agradecemos. E chegamos ao fim de mais um Insegurança em Pauta, sabendo tudo sobre cidades inteligentes, cidades espertas. Eu acho que o Lucas vai ter que voltar daqui a uns tempos, né, para contar mais coisas, porque a tecnologia vai aumentando muito, né, Lucas? Será um prazer. A gente está evoluindo a cada dia que passa. Todo dia é uma história nova. Muito obrigada, Lucas. E é isso, pessoal. Chegamos ao final desse programa e na semana que vem teremos novas novidades, novas técnicas para nos tornarmos mais seguros. E muito obrigada ao Lucas, a Darro e até mais. Obrigado, gente. Até mais. Isso é tecnologia para a vida.